Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da Psicologia do Bem-Estar. Hoje a gente vai começar, uma série de aulas sobre a psicologia positiva e antes de qualquer coisa, eu quero te explicar de forma bem clara o que é isso, porque é um termo que muita gente já ouviu, mas pouca gente entende, E entender isso faz diferença, porque não é só um conceito teórico, é algo que pode impactar diretamente a forma como você enxerga a sua vida, suas emoções e até suas escolhas no dia a dia. Ao longo dessa aula, eu vou te mostrar o que é psicologia positiva, por que ela surgiu e principalmente o que ela realmente propõe. A psicologia tradicional, Quando a gente pensa em psicologia, a primeira coisa que geralmente vem à nossa cabeça são esses temas como ansiedade, depressão, traumas, sofrimento emocional. E isso não é por acaso. Durante muito tempo, a psicologia se desenvolveu com foco principal em entender e tratar o sofrimento humano. Ou seja, a pergunta central era: o que está errado comigo e como corrigir isso? E isso é extremamente importante. A psicologia ela avançou muito nesse sentido, ajudando pessoas a lidarem com dores profundas, transtornos e dificuldades reais. Mas ao mesmo tempo, esse foco acabou deixando uma lacuna. O que faz, a vida valer a pena? Porque a gente parar para pensar. Porque se a gente parar para pensar, não basta apenas sair do sofrimento. Existe uma outra pergunta que é tão importante quanto essa: o que faz a vida valer a pena? O que faz alguém se sentir satisfeito com a própria vida? O que gera bem-estar, sentido, realização? Por que uma pessoa pode não estar em sofrimento intenso e ainda assim se sentir bem, com a própria vida? E foi exatamente essa reflexão que abriu espaço para o surgimento da psicologia positiva. A psicologia positiva ela é uma área da psicologia que vai estudar justamente isso, o bem-estar e as qualidades humanas, e os fatores que contribuem para uma vida mais satisfatória. Ela não substitui a psicologia tradicional, ela apenas complementa. Se antes o foco era apenas tratar o que está ruim, agora a proposta é também desenvolver o que faz bem. Ou seja, não é só sair de um estado negativo, mas caminhar em direção a uma vida com mais qualidade, mais sentido e mais equilíbrio. A psicologia positiva ela surge justamente a partir da percepção de desequilíbrio. Os pesquisadores perceberam que existia um grande avanço no estudo das doenças mentais, mas pouco conhecimento sobre felicidade, qualidade de vida e desenvolvimento humano saudável. Então a ideia foi ampliar esse olhar, entender o que o ser humano não é só sofrimento, mas também potencial, crescimento e capacidade de adaptação e construção do sentido. Dentro da psicologia positiva, começaram a ser estudados vários aspectos da vida que contribuem para o bem-estar, como a felicidade, o propósito de vida, a qualidade dos relacionamentos, as emoções positivas e também as forças pessoais, ou seja, as características que cada pessoa tem e podem ser desenvolvidas. E isso muda um pouco a forma como a gente se enxerga, porque ao invés de olhar só para o que falta, a gente começa a olhar para o que já existe e pode ser fortalecido. Mas aqui entra um ponto que é muito importante, talvez o mais importante dessa aula. A, psico a psicologia positiva não é sobre ser feliz todo o tempo. Essa ideia de felicidade constante ela é irreal e pode gerar até mais frustração, porque cria uma expectativa impossível de ser sustentada na vida real. A vida tem altos e baixos e isso não é um problema. É parte do funcionamento normal das nossas emoções. Essas emoções que a gente costuma chamar de negativas, como tristeza, ansiedade e frustração, elas não são inúteis. Na verdade, elas têm uma função. A ansiedade pode nos preparar para desafios, a tristeza pode ajudar a gente a processar perdas, a frustração pode indicar que algo precisa ser ajustado. O problema não é sentir essas emoções, o problema é quando a gente não sabe como lidar com elas. Então, a proposta da psicologia positiva é o equilíbrio. É olhar para o sofrimento, entender, aprender e lidar com ele. Mas, ao mesmo tempo, desenvolver aquilo que faz bem. Ou seja, não é ignorar o lado difícil da vida, mas também não viver apenas focado nele. É ampliar o olhar.
Quando a gente começa, né, a desenvolver esse olhar mais equilibrado, alguns efeitos começam a aparecer. A gente ganha mais consciência sobre as próprias emoções, entende melhor o que faz sentido na nossa vida e começa a tomar decisões ali mais alinhadas com isso. E com o tempo, isso impacta diretamente a qualidade de vida. Mas é importante lembrar que isso não acontece de uma forma imediata. Ela é um processo. E aqui que entra, né, um ponto de responsabilidade. A psicologia positiva, ela não resolve tudo. Ela não substitui a terapia, especialmente em casos de sofrimento mais intensos, e também não elimina problemas reais da vida. Além disso, quando mal interpretada, ela pode virar aquela ideia de que você precisa estar o tempo todo bem, o que não é saudável, né? Então, resumindo, né, a psicologia positiva não é sobre negar o sofrimento, é sobre não viver só nele, é aprender a lidar melhor com o que dói, mas também construir uma vida com mais sentido, mais equilíbrio e consciência. Nos próximos módulos, né, a gente vai começar a se aprofundar mais nisso, trazendo conceitos mais práticos que você pode aplicar no seu dia a dia. Obrigada e até a nossa próxima aula.